os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. São Mateus, capítulo 10, versículo 34, 35 e 36. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e que desejo senão que ele se acenda. Eu devo ser batizado com um batismo, e quanto me sinto apressado que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão. Porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas com as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com seu filho, e o filho com seu pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora, e a nora com a sogra. São Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53. Quando Jesus disse, não creiais que eu vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas, das quais meu nome será o pretexto, porque os homens não me terão compreendido, ou não terão querido me compreender. Os irmãos separados por sua crença tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Eu vim lançar o fogo sobre a terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se coloca fogo num campo para nele destruir as más ervas, e tenho pressa que ele se acenda, para que a depuração seja mais pronta, porque desse conflito a verdade sairá triunfante. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos sucederá a fraternidade universal. Às trevas do fanatismo sucederá a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, quer dizer, em fazendo conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras. Os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender e pôr fim à luta que mata o próprio irmão e que divide os filhos de um mesmo Deus, um mesmo Pai. Cansados enfim de um combate sem resultado, que não arrasta atrás de si senão a desolação, a ruína, a destruição, e leva a perturbação até aos seios das famílias, os homens reconhecerão onde estão seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Todos então virão se abrigar sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas sobre a terra, segundo a verdade e os princípios que eu vos ensinei. O Espiritismo vem realizar no tempo certo as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazê-lo sem destruir os abusos. Como Jesus, encontra sobre seus passos o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego que, batidos em suas últimas trincheiras, tentam lhe barrar o caminho e lhe suscitam obstáculos, impedimentos e perseguições. Por isso lhe é preciso também combater. Mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. As que se tem a suportar são todas morais, e o seu termo, o seu fim, se aproxima. As primeiras perseguições duraram séculos. Estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em lugar de partir de um só foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais cedo os olhos aos cegos. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se como as cóleras que ele previa que sua doutrina iria levantar, os conflitos momentâneos que lhe iriam ser a consequência, as lutas que teriam que sustentar antes de se estabelecer,
como ocorreu com os hebreus antes da sua entrada na terra prometida, e não como um desígnio premeditado da sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal deveria vir dos homens e não dele. Era como o médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, movimentando os humores perigosos do doente. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.